Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia 78 do nosso estudo e meditação com a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Em um ano, nós leremos a Bíblia toda. No dia de hoje, nós temos os capítulos 9, 10, 11 e 12 de Josué. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos no livro de Josué. O padre sempre dá um passo para trás para recordarmos aquilo que nós vimos no dia anterior, para ficar muito claro, muito bem fincado e fundamentado o nosso estudo, para nós termos mais dificuldades aí de esquecermos no futuro. Então o livro de Josué é o livro daquele que sucede Moisés, é quando o povo chega na terra prometida. Então nós temos aqui 4 partes. Primeiro é a preparação, encerramos há dias atrás, capítulos 1 e 5. Depois nós temos a conquista, dos capítulos 6 a 12. Hoje é capítulos 9, 10, 11 e 12. Então hoje termina a conquista. Como que vai terminar a conquista no dia de hoje? Nós temos aqui um momento onde é feito um acordo com um território, e aí depois tem a conquista dos povos do sul, depois a conquista dos povos do sul, depois a conquista dos povos do norte. Aí tem uma recapitulação. Então nós temos a preparação, a conquista, e a partir de amanhã nós vamos começar a ver a divisão das terras. E lá no fim nós vamos ver o encerramento do livro de Josué, os últimos dias, a última bênção, o último discurso, a despedida de Josué. Então hoje nós encerramos a conquista. Veja, o povo de Israel já havia fugido do Egito. O povo de Israel já havia conquistado Jericó. O povo de Israel já havia conquistado os israelitas, que eram filhos de Jacó, eram descendentes de Jacó, que depois teve o nome de Israel. Já tinham conquistado Jericó, Ai. E aí os reis vizinhos, ali antigamente em Israel, que nós chamamos de Terra Santa, ali haviam muitos povos, diferentes reis. E aí eles começaram a ouvir que um povo muito forte, um povo muito combatente, um povo que era extremamente perigoso estava chegando. Então, esses reis vizinhos, eles começaram a se preparar para enfrentar e vencer esse povo de Israel. E aí, nesse período de preparação, nesse período que eles se organizavam, um desses povos, o nome é um pouco diferente, um pouco difícil para nós vamos fazer o possível para pronunciarmos aqui, o padre vai fazer o possível para pronunciar de forma correta. O nome do povo é Gabaonita. Gabaonita. Então, nós tínhamos um povo, as pessoas que eram chamadas de Gabaonitas. Então, Gabaonitas, esse grupo, esse território, esse povo, eles chegaram na direção de Josué, e aqui nós vamos ver aquilo que aconteceu. Olha, a mentira e a falta de fidelidade a Deus são coisas que trazem consequências enormes à nossa vida. Então, o que aconteceu com os Gabaonitas, nós vamos ver em 6 passos diferentes. Esse capítulo 9, nós vamos ver em 6 passos diferentes. O que aconteceu? Primeiro, o líder desses Gabaonitas, eles chegaram a Josué e disseram assim: olha, nós somos um povo de uma terra muito distante, de uma terra muito longe daqui, e nós viemos para nos encontrar com vocês. Então, primeiro ponto, disseram que era um povo de uma terra muito distante. Não era. Eles eram locais, eles eram daquelas terras que Josué e os israelitas estavam chegando. Depois eles disseram assim: olha, nós queremos fazer um acordo com vocês, nós vamos ser os servos de vocês, nós vamos servi-los. Vocês vão nos conquistar, nós vamos servi-los. E aí, vocês sendo os nossos superiores e nós sendo servos, vocês vão ter misericórdia de cada um de nós. Vocês vão ter misericórdia, vocês não vão nos matar. Então eles propuseram um acordo.
Primeiro, eles mentiram, dizendo que eles tinham vindo de longe, não tinham nada, eles eram daquele local. E depois eles propuseram um acordo dizendo que eles que eles iriam ser servos, mas que eles não queriam ser mortos. E antes da resposta do acordo, nós temos aqui a terceira parte. E aí, quando você muitas vezes quer um acordo, você vai bajular aquele que você tem interesse. Aí começa a bajulação. Olha, nós ouvimos dizer, Gabaonitas estavam dizendo, nós ouvimos dizer, nós sabemos que vocês fugiram do Egito, que vocês são tementes a Javé, que vocês são um povo extremamente forte, que vocês são um povo grandioso, de obras enormes. E aí começou algo que nós chamamos de bajulação, de elogios. E aí, quando o povo começou a ouvir aquilo, o povo de Israel, e aqui entra o erro do povo de Israel, eles foram seduzidos por essas palavras, e eles disseram assim, sim, nós aceitamos o acordo. Vocês serão os nossos servos e nós não vamos te matar. Mas o que havia sido prometido, que era o pedido de Deus, é que eles rezassem, dialogassem com Deus, fizessem um discernimento, e que o povo deveria entrar em uma terra, ocupar uma terra, e era algo que nós chamamos de anátema, tudo deveria ser destruído. Para quê? Para que fosse começar do zero. Aqui nós estamos diante de uma guerra, não estamos diante de uma discussão de trânsito, nada disso, estamos diante de uma guerra. E aí esse povo foi seduzido e ele disse assim, ok, nós não vamos matá-los, nós vamos aceitá-los no meio de nós. E aí, depois, eles fazendo essa promessa, nós vamos aqui para um passo além ainda nesse processo aqui de conquista dos Gabaonitas. E aí, eles fizeram esse pedido, que eles não fossem escravos, isso nós chamamos de quinto ponto, e aí nós vamos para o sexto ponto. O sexto ponto e último, olha, aqui nós temos um povo que era um povo estrangeiro, que era um povo que não conhecia Javé. Então, durante muito tempo, Israel conviveu com um povo Gabaonitas, com um povo estrangeiro, que não acreditava em Israel, que não podia ser eliminado, que devia viver no meio deles. E esses Gabaonitas, eles foram eliminados, eles foram destruídos só com o rei Saul. Aqui nós temos pelo menos 400 anos depois. Então foi essa história mais ou menos que aconteceu. E aí Deus mostra como que eles foram infiéis, como que eles erraram. Primeiro acontece uma mentira, olha, nós somos um povo de um território longe daqui, mentira. E aí depois eles, quando se aproximam, diz que serão escravos. Na verdade eles estão mentindo novamente, porque eles querem apenas poupar a sua vida. E aí depois eles começam a jogar palavras de sedução, dizendo da grandiosidade de Javé, a grandiosidade do Deus que havia libertado eles do Egito, e aí o povo é seduzido e eles entram neste acordo. E aí esse acordo é aquele povo, ele não poderia ser eliminado, ele não poderia ser destruído. Agora, como que eles iriam conquistar uma terra se eles não pudessem vencer os inimigos? E aí no final do capítulo 9, Josué descobre que eles estavam mentindo. Que eles eram os povos locais. E aí Deus disse, agora você não pode destruí-los. Não pode destruí-los. Por quê? Porque fez uma promessa. Qual a promessa que vocês fizeram? Vocês vão ser nossos servos e nós não vamos destruí-los. E aí Javé disse, vocês erraram, não é de não matar, erraram de não consultar e não obedecer a Deus. Então, aqui nesse terceiro território, Gabaonitas, acontece um acordo e esse povo não é vencido. E aí nós vamos para os capítulos seguintes, o capítulo 10. O capítulo 10 nós vamos chamar de conquistas das terras do sul. E aí nós estamos aqui em Jericó. Então nós temos o sul de Jericó, depois nós temos o norte de Jericó. Depois, 5 reis vizinhos, eles pegam e começam a atacar esses Gabaonitas, começam a atacar esse povo que, na verdade, de certa forma, foi mentiroso, foi infiel em todos os sentidos. Era para todos os reis vizinhos atacarem Israel, aqueles que eram descendentes de Israel. E os Gabaonitas vão à frente, fazem um acordo, e aí os outros reis dizem, não, eles são infiéis, eles nos traíram, e aí eles começam a atacar os Gabaonitas. Aí o que acontece? Deus faz uma promessa a Israel, defenda esse povo e eles vencerão a guerra. Chegou um período, o sol ele se deteve e a lua ficou imóvel. E depois desse período, Israel guerreou, lutou pelos Gabaonitas e eles venceram estes reis vizinhos
esses reis dos outros povos. E aí esses 5 reis vizinhos, que nós estamos no sul de Jericó, eles correram para dentro de uma caverna, para dentro de uma gruta e ficaram escondidos, porque eles haviam perdido a batalha. E aí depois entra Josué e o seu exército tira esses reis e aí eles são executados, eles são mortos. Aqui acontece a conquista das tribos, a conquista dos povos locais de Israel, que viviam naquele território de Caná, naquele território que nós chamamos de sul de Jericó. Então, Gabaonitas, um acordo. Voltando um passo para trás, nós temos aqui Jericó. O que aconteceu com Jericó? Vitória. Ai, primeiro eles perdem, depois eles vencem. Depois Gabaonitas, temos aqui um acordo. Vocês vão ser nossos escravos e nós não vamos matá-los. E aí depois eles defendem esses Gabaonitas contra 5 reis de povos vizinhos, e esses reis se escondem em uma gruta. E aí depois Israel, Josué, entra nessa gruta e destrói esses reis. Então, os povos do sul já estavam conquistados. Capítulo 11 vai mostrar que acontece a vitória contra quais povos? Quem que faltava ainda para ser conquistado? Tendo como referência Jericó, os povos do norte. E aí, essa vitória contra os povos do norte, Deus, Javé, disse assim para aqueles que eram descendentes de Israel através de Josué: não temam, tenham coragem, vocês vão atacá-los de surpresa. Então aqui aconteceu um ataque de surpresa contra essas tribos, esses povos, esses territórios do norte, que eram mais frágeis do que os do sul, e ali aconteceu uma vitória muito rápida, uma vitória que foi de uma forma muito milagrosa e sem grandes dificuldades. Por quê? Porque Josué obedeceu. A consequência da obediência de Deus, vimos isso desde o capítulo 8, no dia de ontem, a consequência da obediência é a bênção, a consequência da desobediência é a ausência da bênção de Deus. Então acontece a obediência de Josué, acontece a obediência daquele povo, e aí de repente aqueles territórios do norte também são conquistados. Mas Deus, ele sempre colocou, nós vamos lembrar agora do Pentateuco, interessante, tem sempre alguns paralelos. Deus colocou no coração desses reis um endurecimento, para o coração estar duro. O que significa o coração endurecido? Significa que a vitória que os israelitas, os descendentes de Jacó, teria, não era por bondade daqueles reis, mas por força do comandante do exército, que era o próprio Deus. E aí no capítulo 12 nós temos uma recapitulação das vitórias. Aqui aconteceu inúmeras vitórias contra Jericó, contra Ai, o acordo com os Gabaonitas, depois temos as conquistas, olhando para quem está em Jericó, temos as conquistas do sul, depois as conquistas do norte. Então aqui a conquista já está encerrada. Já estando encerradas as conquistas, amanhã nós vamos dar um passo um pouco para frente. Qual que é o passo? Ali era o momento de dividir as terras. E aí muitos sabem como que acontece quando os pais falecem, momento de dividir terra, momento de dividir herança. É um momento que dá muito trabalho. Então aqui, que interessante, a gente tem a Bíblia na nossa casa. Eu tenho aqui a minha, o padre vai mostrar. Então, deixa eu pegar no capítulo de hoje aqui, estamos aqui. Então, já vamos para o de amanhã. Vocês veem, o padre tem a Bíblia aqui. Aqui temos a Bíblia do padre, ó. Aqui tem a Bíblia do padre, tem aqui a minha Bíblia. Às vezes a gente pega a Bíblia, a gente morre de medo, porque a gente está... Olha que interessante, não sei se dá para ver as cores aqui, onde já está lido e onde que não está lido. Dá para ver a bordinha? Aí vocês vão ali, mais para o final já está lido, que é Hebreus. E aí ele já está lido, que é o Evangelho de São Mateus. Agora no começo aqui, ó, Pentateuco, Josué já está lido, e daqui a pouco Juízes também vai estar lido. Então a gente via a Bíblia antes, ficava com todo respeito, tem pessoas aqui que já leram, estão dizendo, padre, estou lendo novamente. Mas em geral a gente pega uma coisa que fosse um cego diante da Bíblia, totalmente perdido. Agora não. Nós já estamos tendo uma compreensão. Padre, eu não consigo guardar tudo. Você não é Deus, meu irmão. Quem que consegue guardar tudo? Nem professores de teologia guardam tudo. Então não vai guardar tudo. Nós temos que ter o essencial. Deus, ele formou um povo, deu identidade a um povo, e aí, interessante que para Deus dar identidade a um povo, e o que o padre caminha para o final da reflexão, quando nós olhamos principalmente Levítico, aparece muito sacrifício. E eu começava a pensar assim, eu lembrei disso agora, eu quero partilhar antes da bênção final. Tanto
tanto sangue de animal, mas o que Deus pede primeiro não é sacrifício. Aqui é uma chave de leitura. Uma chave de leitura, quem ficou até agora, é um presente, uma chave de leitura para a compreensão do Antigo Testamento. A primeira coisa que Deus pede não é sacrifício, é obediência. É obediência. O livro do Pentateuco, o livro de Josué, tem como centralidade, tem como desejo maior de Deus, não o sacrifício. Deus, ele não vive pedindo sacrifício. Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele quer obediência. O sacrifício é uma forma das pessoas se desculparem por não serem obedientes. Então, aqui, Deus continua dizendo, desde o começo, sejam obedientes, obedeçam. Sejam obedientes, obedeçam. Então, desde o começo, nós temos aqui algo muito claro, que Deus pede obediência àquele povo. O coração, a força, a alma da entrada daquele povo na terra que era deles, e eles por 400 anos não viveram. Foi tudo resultado, foi uma consequência da obediência que eles tiveram a Deus. Quando obedecem, eles ganham a batalha. Quando eles desobedecem, eles acabam perdendo. E agora o povo está na terra prometida. Se prepararam, conquistaram, e agora vai começar a organização. Eu peço desculpas, eu queria muito ter aqui, tem essa igreja belíssima aqui, onde que nós estamos rezando, vocês percebem a igreja aqui atrás do padre, mas seria muito bom ter aqui um mapa e mostrar com flechas e cores diferentes e tudo. Eu peço desculpas que nós não temos aqui um mapa na nossa frente da Terra Santa, mas nós temos o mapa de Israel, se vocês quiserem. Eu peço a gentileza, procuram no Google, mapa das 12, divisão das 12 tribos de Israel. Divisão das 12 tribos de Israel. Aí vocês vão ver onde que cada uma ficou localizada. Isso daqui é uma tarefa para casa, não é um estudo, um curso. Então tem tarefa. Tarefa não é só do padre, tarefa de vocês. Entra lá no Google, vê lá a divisão das 12 tribos de Israel. E aí vai ser muito interessante, vocês vão ver como que está dividido. Tem um mapa de Israel e aí tem um pedaço para cada uma das tribos, 9 tribos e meia. Porque Ruben e Gad, eles ficaram lá do outro lado do Jordão, porque eles não pegaram a terra e eles não quiseram ficar do outro lado do Jordão. E aí Manassés só metade ali daquele local. Interessante que foi dividido assim. Aí quando vocês virem isso, vocês vão dizer, isso daqui nós estamos em Josué, capítulos 13 seguintes, a divisão da terra prometida. Irmão, irmã, espero que você esteja gostando, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, rezar, estejam crescendo na fé. Que Deus abençoe, que Deus lhe proteja. Se inscreva no canal, continue rezando, contribuindo, nos ajudando a evangelizarmos cada vez mais. Fique com Deus e até amanhã nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Amanhã vocês vão ver uma leitura que vai fluir muito, é muito rápido, é muitos detalhes que não precisa, pode passar rápido aí a leitura, pode passar rápido. Muita gente vai citar 5 capítulos, é muito rápido, vocês vão ver. Amanhã, de 13 a 17, livro de Josué. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.